Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. A igreja procura na palavra de Deus Esther, o livro de Esther, capítulo 6, versículo 1. A palavra de Deus é alimento para as nossas vidas. Como Jesus nos disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Nós vemos neste tempo presente que as pessoas no mundo estão tão preocupadas com o alimento físico. É claro, não podemos deixar de buscá-lo, de trabalhar para obtê-lo, mas o próprio Cristo diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, o que vem da boca de Deus é vida. Aleluia! Glória a Deus. Muitos estão perecendo por falta de alimento espiritual. Às vezes pode ter excesso de alimento físico, às vezes causa até problema de saúde devido à quantidade excessiva de alimento físico, mas está faltando o alimento que desce dos céus. Jesus disse: eu sou o pão que desce dos céus. Aleluia! E a alma da pessoa naquela busca, naquela ânsia, buscando o lugar errado, buscando só no alimento material. Mas agora nós vamos nos alimentar do que desce dos céus. Amém. Para que a nossa vida seja, como diz na palavra de Deus, eu dou vida e vida em abundância. Amém. A quem ouve a palavra, se alimenta da palavra, a vida se completa. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, registrada no livro de Esther, capítulo 6, ela diz assim, igreja: naquela noite, o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtã e Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar Assuero. Perguntou o rei: que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai? Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que lhe tinha preparado. Os servos do rei lhes responderam: Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará o homem a quem o rei se agrada honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agrada o rei honrar mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem a quem o rei se agradar honrar, seja trazido trajes reais que o rei tem usado e um cavalo em que o rei costuma andar, e que se coloque sobre a sua cabeça a coroa real. Então entregue-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e proclame diante dele: assim se fez ao homem a quem o rei se agrada honrar. Ordenou o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes do cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei.
coisa nenhuma omitas de tudo o que disseste. Amã apanhou o cavalo, vestiu Mordecai com trajes reais e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, mas Amã se retirou correndo para casa com a cabeça coberta de pesar. E contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe tinha acontecido. Os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, diante de quem começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Amém, igreja? A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Essa passagem, irmãos, ela fala de Mordecai no livro de Esther. Mordecai era o tio de Esther e a palavra de Deus fala que ele criou Esther. Esther estava ali no reinado de Assuero. O povo de Israel havia sido levado cativo, mudou-se os governos e o povo ali continuou cativo. Mas Deus, irmãos, Ele é um planejador em perfeição. Deus não erra no seu planejamento. O livro de Esther, interessante que ele não cita o nome do Senhor, mas nós vemos em todo o tempo o operar do Senhor dentro desse livro. Deus conduzindo toda a situação ali aonde estava o povo dele, mesmo em cativeiro. Então, mesmo que o cristão ele esteja em uma situação e falar assim: eu estou esquecido do Senhor, Deus esqueceu da minha causa. Não, igreja, Deus não esquece os seus. A palavra de Deus fala no livro de Isaías: ainda que a mãe que amamenta, se ela esquecer do seu filho, eu jamais esquecerei de vós. Então tem situações que o crente pode pensar: Deus esqueceu, Deus não está trabalhando, aqui não aparece o nome do Senhor, mas Deus está trabalhando em todas as circunstâncias. Nós sabemos que a história conta aqui no livro de Esther como ela foi levada à rainha, como Deus ali trabalhou nas circunstâncias para que ela fosse a escolhida, para que no momento certo, quando o povo de Deus era perseguido, através da vida de Esther, veio a libertação, veio a salvação. Então Deus trabalha mesmo. A palavra de Deus no livro de Isaías fala que Deus é o Deus que trabalha no oculto. Nós estamos trabalhando durante a semana, lutando com a nossa vida do dia a dia, e não percebemos aonde Deus está trabalhando lá longe, dentro da tua situação. Deus está trabalhando naqueles por quem você ora, por quem você busca. Deus está ali fazendo a obra. Você não vai nem saber o que está acontecendo lá, mas Deus está lá trabalhando em favor dos seus. Outro dia eu falava com uma pessoa, irmãos, que, irmãos, tem situações que fogem ao controle das nossas mãos. Não tem o que você fazer por um dos seus amados, por um parente, por um da família. Mas você pode uma coisa: ninguém pode te impedir, o diabo não pode impedir, o ser humano não pode te impedir. A palavra de Deus fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Pai em secreto, e o teu Pai te ouvirá. Aleluia! Glória a Deus! Você pode não fazer na situação, você pode não ter o poder de fazer, mas você recorre àquele que pode, aquele que tem o poder de fazer. Aleluia! Aquele que tem o poder de enviar anjos, porque a palavra de Deus fala no Salmo 91 que Ele dará ordem aos seus anjos para que não tropece em pedra alguma.
dará ordem aos teus anjos. Daniel, irmãos, começou a orar, a palavra de Deus fala que quando saiu a ordem, o anjo veio. Aleluia. Quando sai a ordem, o anjo vem. E quem dá ordem aos anjos? O nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá ordem aos anjos. E anjo obedece, irmãos. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Trabalha em favor. Ele ouve a ordem do nosso Senhor, nosso Deus, e sai imediatamente para dar o livramento. Glória. Para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Para trazer a cura, para trazer a libertação, para trazer o livramento. Salmo 68 diz que o livramento de morte pertence ao Senhor. O livramento tem um pertencimento, irmãos, pertence ao Senhor, não pertence ao homem, pertence a Deus. E Deus deu livramento para este povo de Israel e deu livramento também para Mordecai. Mordecai, se nós estudarmos o livro de Esther, nós vamos entender que esse homem tinha princípios, um homem honesto, um homem trabalhador, um homem de família, porque Esther, que tinha por nome, ela tinha por nome Radassa, depois ela veio chamar Esther, que significa estrela. Ela ficou órfã de pai e mãe, e Mordecai, seu tio, cuidou dela, como se cuida de uma filha. Um homem cuidadoso cuidou dela, não deixou ela desamparada, ensinou os princípios a ela, ensinou ela a ser uma serva de Deus. E os procedimentos desse homem também mostram que ele era fiel numa terra que não era dele, numa terra estranha, numa terra de cativeiro. Mas assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, ele também fazia o mesmo. Ele era fiel, mesmo estando em terra estranha, ele não reclamava. José também foi fiel no seu cativeiro. Então, irmãos, não é desculpa para o cristão não se submeter aos princípios de Deus. Porque a circunstância não está ajudando. Porque eu estou tendo. Porque o meu patrão. Porque isso, porque aquilo. Não, irmãos. Esse povo estava em terra estranha, mas eles não abriam mão dos princípios de Deus. E você pode ver, irmãos, na palavra de Deus, aqueles que não abrem mão do princípio da palavra de Deus, no tempo de Deus, Deus faz a obra maravilhosa na vida deles. Não podemos abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Nós temos que crer com confiança, como Mordecai, como José, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego. Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir, mesmo que vá para a cova dos leões, mas Deus livra, mesmo que vá para a fornalha, mas Deus livra, mesmo que como José foi para o calabouço, mas Deus no tempo certo honrou e colocou numa posição de honra. Aleluia. Aleluia. Então, sejamos fiéis aos princípios da palavra de Deus. Mordecai, um homem honrado, ficava ali na portaria do palácio, cumprindo a sua obrigação, não abria mão dos princípios de Deus, cumpria com os seus compromissos. Mas a palavra de Deus fala que havia um homem entre os príncipes desse reinado. Este homem era um homem maligno, de uma descendência. A palavra de Deus, ela fala aqui no capítulo 3, ela fala quem era este homem. Capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata,
o Agagita e o exaltou, dando-lhe assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Mas, se nós procurarmos, nós vamos ver que este homem, ele já vem de uma descendência maligna que fazia oposição ao povo de Deus. Ele já odiava o povo de Deus, e eram os judeus. Então, irmãos, as coisas, muitas vezes a gente pensa assim, aconteceu agora no meu tempo. Tem coisas que elas vêm de muito tempo. Elas vêm de lá de trás. Aqui, Israel já tinha sido levado cativo. Já havia passado o reinado de Davi. Já havia o povo tendo sido uma vez estabelecido na Terra Santa ali. Teve os governos de Israel, mas aí ali nós vemos que no livro de Jeremias, cumpre-se a palavra de Deus, o povo por desobediência é levado cativo. E a coisa começou lá atrás. Este homem era de uma linhagem registrada em 1 Samuel, capítulo 15. Ele era da linhagem de um rei maligno. E isso até muito antes, né? No livro do Gênesis, ali, no Êxodo, nós vemos que os amalequitas, eles eram um povo que fazia oposição, né? Não queria deixar Israel passar na terra deles quando eles iam entrar para a Terra Santa. Então aqui em 1 Samuel capítulo 15, quando Saul, Deus dá uma ordem para ele, para que ele destrua toda a linhagem de Amaleque, Saul desobedece. 1 Samuel capítulo 15, vou ler aqui para os irmãos entenderem, vou ler rapidamente. Disse Samuel a Saul: enviou o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Aqui Samuel já estava repreendendo Saul, porque ele desobedeceu às ordens de Deus. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o meu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castiguei Amaleque pelo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Castigarei Amaleque, os amalequitas. E versículo 3: vai agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, nada lhe poupes. Matará homens, mulheres, meninos, crianças de peito, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Pelo que Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e então disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua com eles, porque usaste misericórdia para com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está a leste do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Agag, irmãos, pode ser um título de honra de um governante. Então Agag, né, um Agagita, um governante, um Agag. Mas ele é um amalequita. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, mas todo o povo destruiu ao fio da espada. A ordem de Deus era o que, irmãos? Eliminar aquela nação. Eliminar o que era mal. Ou seja, aquele ditado: o mal se corta pela raiz. Você não pode deixar brotar de novo, senão ele brota. E esse povo era mau, irmãos. Versículo 9: Saul e todo o povo, porém, pouparam Agag e o melhor das ovelhas e de bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, mas toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me
haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristrou, clamou ao Senhor a noite toda. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou a Carmelo. E ali levantou para si um monumento, e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio Samuel a Saul e este lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Ele chegou se gabando já a Saul: eu executei a palavra do Senhor. Mas não adianta, irmãos, fazer as coisas de Deus pela metade. O que temos que fazer para o Senhor, nós temos que fazer completo. Saul fez pela metade. Deus não aceita a oferta pela metade. Nós temos que nos entregar totalmente ao Senhor. Coração dividido não agrada a Deus. A palavra de Deus fala no livro de Tiago que aqueles que têm um ânimo dobre devem se converter. Não ficar em cima do muro. Quantos estão em cima do muro nesta noite, irmãos? Mundo afora. Quantos que conhecem o Senhor, conhecem a sua palavra, mas estão em cima do muro? O em cima do muro é um perigo, porque o muro pertence ao inimigo. Versículo 14. Samuel, porém, lhe disse: Então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois é este que ouço? Ou seja, irmãos, quando a pessoa faz pela metade, a circunstância denuncia que foi feito pela metade. Respondeu Saul: Soldados os trouxeram de Amaleque. Pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: Fala, disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito líder das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que seja aniquilado. Porque não deste ouvido à voz do Senhor, porque antes lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor, disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos amalequitas, rei de Amaleque. Aos amalequitas destruí totalmente. Soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor é destinado à destruição, para oferecer ao Senhor o teu Deus em Gilgal. Aí Samuel responde. Porém Samuel respondeu: Tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não seja assim. Olha, irmãos, a importância de obedecer. O que Samuel disse? Tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, ou que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muitas pessoas que estão sacrificando e não estão obedecendo. Sacrificam as suas vidas para tentar agradar a Deus, mas não obedecem. Obedecer é melhor do que sacrificar. A pessoa poderia levar uma vida melhor, mas ela está fazendo sacrifício tolo, carregando peso que não precisa, carregando o peso do pecado, sendo que Jesus já levou lá na cruz do Calvário. Basta obedecer a Deus, mas o problema é que eles fazem as suas próprias obras para tentar agradar a Deus, aí de várias formas, tentando agradar a Deus, mas segundo o seu próprio coração, não segundo aquilo que Deus quer que faça. Obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que a gordura de carneiros. A rebelião é como pecado de feitiçaria. Irmãos, a pessoa que está em rebeldia contra Deus é pior do que ser um feiticeiro. Misericórdia. A obstinação é como um pecado de iniquidade e idolatria. Voltando para Esther, lá em Samuel, nós vemos que Agag, rei dos amalequitas, Amã é um descendente dele, este homem maligno.
E ele sempre quis uma vingança contra o povo de Deus. Estava no DNA dele. O mal, irmãos, ele não muda. O inferno, ele não muda, irmãos. Ele sempre vai ter um propósito. Nos tirar da presença de Deus, lutar contra a nossa vida. Por isso nós devemos nos posicionar em Cristo e não abrir mão do nosso posicionamento. O inferno quer afastar as pessoas. Como eu disse ontem, passou um rapaz aí na porta e falou: não vou entrar para dentro porque eu fiz um pacto. E o que me acompanha não me deixa entrar para dentro. Eu falei: pode entrar que você vai ouvir uma palavra do Senhor. E aí ele entrou, irmãos, contou a vida dele para mim. Eu falei: está em você tomar uma decisão. O diabo quer ceifar, o diabo quer matar, roubar, destruir. Mas Jesus quer dar vida e vida em abundância. Ele falou: mas não tem mais jeito. Eu falei: tem sim. Quem disse que você não tem? O diabo mente quando diz que não tem mais jeito. Porque tem jeito sim. Enquanto a vida há esperança. O mal não muda, irmãos. Ele não muda a sua natureza. Então, este Amã, ele queria destruir Mordecai. Por quê? Mordecai, se nós lermos no livro de Esther, Mordecai, ele não se dobrava a Amã, porque Amã foi levado a uma posição onde todo mundo se dobrava quando ele passava. Mas Mordecai não se sujeitava a ele. Então isso criou um ódio no coração dele. E a palavra de Deus fala que ele não estava contente em destruir somente o Mordecai, mas também todos da sua raça, todos os judeus. Está vendo que isso é espiritual, irmãos? Quantas vezes já tentaram destruir o povo de Deus sobre a face da terra? Segunda Guerra Mundial, aqui o que aconteceu neste livro de Esther. No tempo presente nós vemos pessoas se levantando contra o povo de Israel. Nós sabemos aí o que aconteceu no ano passado. Entraram no território deles, mataram mais de 1000 judeus, sequestraram mais de 250 pessoas, e agora que Israel está se defendendo, se levantam pessoas falando que Israel está errado. Eles que foram invadidos, eles faziam de tudo para aquela nação que estava do lado deles ali. Oferecia saúde, oferecia isso, oferecia recursos para o povo, trabalho em Israel. Tinha pessoas que saíam de lá para trabalhar em Israel. Tinha tratamento médico. E mesmo assim ficavam jogando bombas em Israel. Agora Israel vai se defender e Israel está errado. Então o povo de Deus é sempre perseguido. Por quê? Porque esse povo foi através dessa nação que veio Jesus Cristo. E o diabo, tudo que fala que é Deus, Jesus, o diabo será. A palavra de Deus, ela fala assim que provai os espíritos, lá no livro, na carta de João, para ver se procedem de Deus. A palavra de Deus, ela fala ali que aquele que não confessa Jesus vindo em carne, não é um espírito de Deus, é o espírito anticristo. Por que isso, irmãos? Porque Jesus, ele venceu as trevas na sua vida reta diante de Deus. Então, como homem, ele venceu o inferno. O diabo não aceita isso, ter sido vencido por um homem. Então, o diabo não confessa que um homem derrotou ele. Muitos falam assim: ah, mas Jesus era Deus. Sim, Deus. Mas na sua missão, ele estava como homem. A palavra de Deus fala que ele tinha os mesmos sentimentos que nós tínhamos, de dor, de fome. Mas ele foi tentado, até mesmo contra a palavra de Deus. Mas em nada ele cedeu, ele continuou fiel a Deus e venceu o diabo, venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus. Hoje ele domina sobre principados, potestades e é aquele que é mediador da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus, ele nos dá a vitória. Jesus, ele nos dá a vitória. E aqui Amã quis destruir. A palavra de Deus fala que ele fez até uma forca. Quando os irmãos, hoje por causa do tempo, não dá para a gente tratar todo o assunto, mas quando os irmãos tiverem tempo, estuda o livro de Esther em casa, e vamos ver aqui que Amã, sobre a influência de pessoas, amigos perto dele, da sua esposa, eles dizem assim: vai lá e faz uma forca, pendura ele e mata ele.
Mas, irmãos, o que eu quero deixar para a igreja hoje, quando o inimigo ele vem contra as nossas vidas, ele planeja te derrubar, planeja algo contra a tua vida. Deus trabalhando em oculto te dá vitória. Glória a Deus. O mal não prevalece, irmãos. Este homem arquitetou tudo para poder chegar a um final, um objetivo. Não vou matar esse homem. Ele preparou até a forca, mas Deus trabalhou. E nós vamos ver aqui que quem foi enforcado foi ele. Ele caiu na própria armadilha. Por quê, irmãos? Deus deu honra a Mordecai. Tudo aquilo que o inimigo preparou contra ele não aconteceu. Tudo aquilo que o diabo tenta contra a tua vida não vai acontecer em nome de Jesus. Tudo aquilo que aqueles pensamentos e corações malignos quer contra a tua vida não prevalece. Ele cai na própria armadilha. Em nome de Jesus. Não tenha medo de trabalhos feitos, não tenha medo de maldição lançada. A palavra de Deus diz claramente: ferramenta alguma preparada contra ti não prosperará. Podem falar, pode o inferno vociferar, pessoas, não, creia no Senhor, porque o Senhor é aquele que guarda a tua vida, igreja. A palavra de Deus fala que o maligno não lhe toca quando você se entrega a Jesus. O nosso Deus é escudo, protetor. Eu me lembro uma certa feita, muitos anos atrás, uma pessoa onde eu trabalhava, ela não gostava de mim. É mais ou menos, não vou me comparar a Mordecai, porque é um grande homem de Deus, né? Mas a gente é ser humano. E eu trabalhava num lugar e a palavra de Deus nos ensina os princípios dela. Então, em certas feitas, você não vai concordar com coisas que a pessoa está falando ou está querendo fazer. E eu não concordava, e eu não ficava perto para ouvir. E tinha um amigo que às vezes ficava lá conversando. E eu saía a fazer meu trabalho. Aí um dia esse meu amigo falou: fulano falou lá que foi lá no centro mandar baixar um guia em você, porque você anda muito nervoso. Eu falei: vai baixar nela que foi procurar isso, porque em mim não, eu pertenço a Jesus Cristo, eu tenho dono. Vai baixar em outro terreiro, vai baixar em outro lugar, ou vai baixar naquele que está buscando, procurando. Não toca, irmãos. A palavra de Deus fala que o maligno não lhe toca. Você pertence, você é selado no Espírito Santo de Deus. Se você é selado, você tem dom, você tem destino. Selo, toda carta selada tem um destino. Toda pessoa marcada tem um dom. A palavra de Deus, irmãos, ela fala que o Espírito Santo nos selou. Deus nos selou com o Espírito Santo de Deus. Glória. Assim como aqueles que não servem a Deus e não querem se submeter a Deus, nós vamos lá no livro de Apocalipse e fala que eles receberam a marca da besta e o seu sinal. Mas a palavra de Deus fala que eles serão lançados em densas trevas, vão ser lançados em fogo que consome e não se apaga. Por quê? Porque aceitaram a marca de outro e não quiseram sobre si a marca e o selo do Espírito Santo. E aqui, irmãos, para resumir, para nós orarmos, aquela forca que foi preparada para Mordecai, capítulo 7, diz assim a palavra de Deus: de sorte que o rei, com Amã, foram ao banquete da rainha Esther. Enquanto bebiam vinho no segundo dia, perguntou o rei: qual a tua petição, rainha Esther? E te será dada. Qual o teu povo? Até a metade do reino te será concedido. Então respondeu a rainha Esther: ó rei, se achei favor aos teus olhos, se bem parecer ao rei que a minha vida e a vida do meu povo
povo sejam poupados, esta é a minha petição. Pois fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem. Se ainda por servos nos vendessem, eu teria calado, porque o adversário não é digno de incomodar o rei. Perguntou o rei Assuero, a rainha Esther: quem e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário inimigo é este perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e saiu para o jardim do palácio. Mas Amã, percebendo que o rei havia determinado o mal contra ele, ficou a fim de rogar a rainha Esther por sua vida. Assim que o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete, Amã estava caído sobre o divã em que se achava Esther. Então exclamou o rei: quereria ele também violentar a rainha na minha presença nesta casa? Assim que essa palavra saiu da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, disse: a forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mordecai, que falou em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Disse o rei: enforcai-o nela. Assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Irmãos, aquilo que que Amã preparou para destruir Mordecai e o povo dele, se voltou contra a própria vida daquele que preparou. Ele foi enforcado na própria forca. Então aquele que se levanta, seja o inimigo, sejam pessoas usadas pelo inimigo, eles caem na mesma armadilha que eles eram, porque ferramenta alguma fabricada para esperar contra ti. No nosso tempo agora, nós temos testemunho aí do que aconteceu nessa questão de Israel. Outro dia, uma pessoa que era contrária a Israel, dentro de um parlamento, ele foi fazer uma fala contra Israel. Eu não sei se era deputado ou algum, era um político. Ele foi fazer uma fala contra Israel e ele disse algumas palavras amaldiçoando Israel. Irmãos, se puxarem o vídeo da internet, ele cai na hora, ele passa mal, cai, bate a cabeça, vai internado, alguns dias depois ele morre. A palavra de Deus fala que abençoarei os que te abençoarem. Em relação à sua nação de Israel, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele caiu, dali alguns dias morreu. Ele se levantou contra o povo de Deus, não precisou nem o povo de Deus se levantar contra ele, o próprio Deus derrubou. Dias atrás, nós vemos aí que houve um ataque do Irã contra a nação de Israel, um ataque massivo de vários mísseis contra Israel. Deus guardou milagrosamente. Claro, eles têm um equipamento lá, mas se a gente for ali ver os vídeos certinho, a gente vai ver que Deus também entrou na situação para livrar ali, que aqueles centenas de mísseis lançados ali não atingiram gravemente aquela região. E há 15 dias atrás, o presidente do Irã não precisou ninguém fazer nada. O helicóptero dele caiu e morreu. Então, irmãos, quem se levanta contra Israel? Se levanta contra o povo de Deus, irmãos. É Deus que está. Eu me lembro da passagem da palavra de Deus, que Davi, quando ele estava ali nos montes, fugindo de Saul, a palavra de Deus fala que ele cuidava, né? Tinha um homem ali que, o marido de Abigail, ele tinha ali um gado, né? Um gado miúdo, que a Bíblia chama de gado miúdo, que era ovelha, e pastava, e os homens de Davi cuidavam, ajudavam os pastores a cuidar, defendiam de ladrão, ajudavam. E Davi vai e pede para este homem que arrumasse alguns alimentos para o homem. Esse homem desfez de Davi, tratou mal a Davi. E os irmãos conhecem essa passagem onde Abigail interviu e ali levou os mantimentos para Davi, aplacou a ira de Davi. E a palavra de Deus fala que não precisou Davi colocar a mão na espada contra a vida daquele homem.
10 dias depois, o próprio Deus tratou com aquele homem, e aquele homem morreu. Então, irmãos, façamos a nossa parte como servos de Deus, sejamos fiéis ao Senhor. As demais coisas da nossa vida, Ele vai cuidar. Creia que Ele vai cuidar. Ele está cuidando da tua vida, está cuidando da tua família, e Ele está trabalhando no culto. Amém, igreja? Vamos orar, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Igreja, se põe de pé. Amém? Oremos, igreja. Grande Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, estar na Tua presença, por esta noite ouvir a Tua palavra, aquela que nos abençoa, Senhor, aquela que nos traz vida com abundância, ó Pai. Então nós te agradecemos em nome de Jesus, na pessoa do Teu Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, por esta palavra que ensina a nós, ó Deus, a confiarmos em Ti, nas questões, ó Pai, quanto há levante contra a nossa vida, quanto há levante contra a nossa família, contra os nossos negócios, contra o nosso trabalho. Pai, é o Senhor que cuida. Nós apenas temos que, ó Deus, seguir os princípios da Tua palavra, e as demais coisas é o Senhor quem vai fazer em nosso favor. Nós cremos assim, Senhor, que o Senhor trabalhou em favor do Teu povo, livrou o Teu povo, e hoje o Senhor abençoa e livra a Tua igreja, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esta palavra. Guarda ela no nosso coração, ó Deus, para que nós venhamos a lembrar, para que o nosso coração, ó Pai, como diz a Tua palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, ó Pai, que essa fé fique impregnada em nossos corações, para que nós confiemos na Tua palavra e confiemos no Teu agir, Pai. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa toda a igreja, Senhor, abençoa todos os irmãos, abençoa os seus lares, em nome de Jesus. E nessa oportunidade também nós pedimos por todos os pedidos que estão aqui, Senhor, que depositaram aqui com fé, Pai, pedidos por libertação, pedidos, ó Deus, para cura, Senhor, cura da enfermidade, Senhor. O Senhor está aqui hoje, o Teu Espírito opera, Senhor, em favor dos que estão enfermos, ó Deus, dando, ó Deus, a cura, Pai, em nome de Jesus. Opera em favor daqueles que têm um ente querido, Pai, que está preso, Senhor, nos vícios. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cura, liberta, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abre porta de oportunidade, Pai. Dá, ó Pai, provisão a este povo, ó Pai, a todos os que pediram aqui uma provisão, Senhor. O Senhor é o Deus da provisão. A palavra diz, ó Pai, que o Senhor é o que dá semente ao que semeia e pão para o que come, Pai. Então, ó Pai, abre a porta da oportunidade, abre a porta da prosperidade, Senhor, em nome de Jesus. Cuida deste povo, em nome do Teu Filho, é o que nós te pedimos. Pai amado e Deus de misericórdia, aqui está também, ó Pai, a bandeira do Brasil, que representa a nossa nação, Senhor. A Tua palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós apresentamos essa nação diante do Senhor, para que o Senhor possa, ó Pai, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, derramar bênção sobre essa nação, para abençoar este povo, para Te buscar, ó Pai, para se entregar a Ti. Aqueles que estão presos no vício, no pecado, Senhor, eles possam ser libertos em nome de Jesus nessa nação, que essa nação possa se converter ao Senhor, se render aos Teus pés, ó Pai. Abençoa, Senhor, os governantes, Pai, os políticos, para que eles venham se converter também, Senhor, que eles venham agir no Teu Espírito e não, Senhor, na carne, ó Pai, em nome de Jesus, que eles venham abençoar o Teu povo, Senhor. Abençoa toda a igreja na nação brasileira, Senhor. Todos, ó Pai, todas as igrejas de porta aberta, que têm abençoado vidas, ó Pai. Abençoa estas igrejas, abençoa esses ministérios, ó Deus. Abençoa esses membros, esses líderes, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua obra prospere no Brasil, ela cresça em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, te agradecemos para a glória do Teu